Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula está sendo gravada, então eu não sei o horário que vocês estão estudando, não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula. Então, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar a tratar a respeito da matéria de Teoria Geral do Processo, TGP. Vamos começar o capítulo 3º. Vamos trabalhar a respeito do capítulo 3º. Nós vamos trabalhar sobre do processo, né? Do processo. Então, temos lá, Teoria Geral do Processo. Do processo. Conceito. Processo de conhecimento. Execução e cautelar. Noções fundamentais. Procedimento. Conceito. Os procedimentos especiais e o ordinário. Princípios informadores do processo. Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Juiz e promotor natural. Duplo grau de jurisdição. Isonomia. Inafastabilidade do judiciário. Princípio do direito de ação. Motivação. Princípio dispositivo. Proibição das provas ilícitas. Publicidade dos atos processuais. Então, temos aí o conteúdo que nós vamos trabalhar. Vamos lá, conceito. Etimologicamente, né, processo significa marcha, para frente, caminhada. Assim, é absolutamente adequado o uso do termo processo para as mais variadas áreas a que se volta a observação ou a atuação humana. Em sua definição atual, extraível dos mais variados dicionários da língua portuguesa, pode-se encontrar o vocábulo processo, atrelado a vários significados. Pode representar método, sistema ou conjunto de manipulações para obtenção de um resultado, ou conjunto de papéis referentes a um negócio, ou conjunto de autos e outros documentos escritos numa causa judicial, ou pode representar a própria demanda, a ação, ou como sinônimo de procedimento ou processamento, dentre outros tantos sentidos. Em sua definição atual, extraível dos mais variados dicionários da língua portuguesa, pode-se encontrar o vocábulo processo, atrelado a vários significados. Pode representar método, sistema ou conjunto de manipulações para obtenção do resultado, ou conjunto dos papéis referentes ao negócio, ou conjunto de autos ou outros documentos escritos numa causa judicial, ou pode representar a própria demanda, a ação, ou como sinônimo de procedimento ou processamento, dentre outros tantos sentidos. Processo. Acepção da palavra. Processo como sistema, processo como método, processo como vocábulo. Processo como um sistema de técnicas coordenadas por uma ciência ou área de conhecimento específico, que visam a composição de lides, a solucionar conflitos jurídicos. Referimos-nos aqui ao emprego do vocábulo processo para designar o próprio ramo do direito, conhecido como direito processual. Seria uma acepção de cunho institucional. Processo como método de trabalho. Para a efetivação do exercício da jurisdição, da ação e da defesa pelos respectivos sujeitos atuantes. Trata-se de método pré-definido pelo direito positivo e iluminado pelos princípios. É o processo como modelo abstrato a ser observado pelos litigantes. Processo como vocábulo, utilizado para designar a realidade fenomenológica da experiência dos juízes e das partes em relação a cada um dos conflitos concretamente trazidos ao Estado juiz, em busca da composição, solução, processo como realidade concreta. Corresponderia aqui aos autos processuais. Conclusão.
Processo é uma série de atos interligados e coordenados que visam a permitir a produção da tutela jurisdicional justa a serem realizados no exercício de poderes ou faculdades ou em cumprimento a deveres ou obrigações, também chamadas de ônus. Processo é uma série de atos interligados e coordenados que visam a permitir a produção da tutela jurisdicional justa a serem realizados no exercício de poderes ou faculdades ou em cumprimento de deveres ou ônus. Conceito de direito processual. É o conjunto de leis que disciplinam a atuação do poder jurisdicional e dos que a ele recorrem, tendo como escopo, tendo como objetivo, a resolução de conflitos intersubjetivos. Exemplificando, ao surgir um litígio entre dois indivíduos, em que o interesse de um confronta com o do outro, surgindo daí uma pretensão que se dirige contra o direito subjetivo de outrem, este, para fazer valer seu direito, vedado a autotutela e não bastando a autocomposição, terá que, através de um técnico com capacidade postulatória, advogado, postular em juízo, no processo, a tutela jurídica. Ou seja, nós temos o caso concreto, que é o fato, né, e o direito subjetivo, né, que é a intenção, né, o direito do sujeito que se sente lesado, né, de ver satisfeita a sua pretensão. Daí, né, temos a oportunidade dessa pessoa fazer valer seu direito promovendo uma ação judicial. E o processo judicial é a forma pela qual, né, vai se dar o trâmite judicial para a solução desse conflito. Processo. Apresentada a demanda, caso concreto, né, devidamente instruído, com documentos, com os fatos, né, verificação dos requisitos do artigo 321. Então, temos aqui os requisitos da petição, né? Se o juiz entender que não está correto, que está faltando algum, o juiz manda emendar a petição inicial, ou seja, manda adequar, né? Ou até mesmo pode indeferir, né? Olha, a petição está indeferida por falta de um dos requisitos processuais. Os requisitos estando ok, né? Designa a audiência, né? E determina a citação da outra parte, né? A outra parte se defende, apresenta sua contestação, apresenta sua defesa, né? Seguem-se as fases de saneamento e de instrução do feito, e finalmente fase decisória. Então aqui vai ser decidido se vai ter que produzir algum tipo de prova, uma prova pericial, né? Oitiva de testemunhas, né? Então tudo isso vai ser deliberado aqui. As questões controvertidas, tudo que tem que ser decidido, tudo que tem que ser apreciado, todas as provas, né? Alguma perícia, né? Algum documento que tem que ser juntado no processo, a oitiva de alguma pessoa que, que conhece algum fato importante, relevante para o julgamento do processo. Daí, por final, nós temos aqui o julgamento de mérito, né? Que nada mais é do que a sentença do juiz, que pode julgar procedente ou improcedente a ação judicial. Conceito de direito processual. No desenrolar do processo, as partes procuram convencer o julgador, no caso o juiz, quanto aos seus supostos direitos. E este, o juiz, após examinar todos os elementos de provas e os argumentos da parte, faz incidir a vontade da lei. Vale dizer, aplica o direito objetivo à situação contenciosa trazida à apreciação. Então, né, as partes, né, que se sentem lesadas, né, promovem a ação, ingressa com a ação judicial, o juiz, né, determina que a outra parte apresente sua defesa, o juiz determina a produção de provas, testemunhais, né, perícias, juntada de novos documentos,
e depois o juiz vai decidir, o juiz vai apresentar a sua sentença. Então, temos ali a aplicação da lei ao caso concreto. Então, nós temos o caso concreto, os fatos que ocorreram, o juiz vai procurar na lei, né, uma resposta para satisfazer os interesses das partes. Ainda com relação ao conceito de direito processual, a esse conjunto de atos das partes, o juiz, né, e de seus auxiliares, até o final da solução da lide, obedecendo a um sistema de normas legais e princípios, fazendo com que esses atos processuais se desenvolvam de modo ordenado e não arbitrariamente. Chama-se de direito processual. Então, tudo tem uma fase processual, existem os prazos processuais que devem ser obedecidos. Então, a pessoa promove a ação judicial, né? Aí o juiz vai determinar a citação da outra parte, essa outra parte tem um prazo para apresentar a defesa, depois o juiz intima o autor, que é quem ingressou com a ação, para apresentar a réplica, também chamada de impugnação de contestação. Aí depois o juiz designa a audiência de conciliação, se as partes tiverem interesse na conciliação. Depois o juiz determina que as partes apresentem as provas que pretendem produzir. Aí as partes apresentam lá as provas, se quer fazer audiência de instrução e julgamento para ouvir alguma testemunha, se uma parte quer ouvir a outra, depoimento pessoal, se pretende a realização de alguma perícia, a juntada de algum documento oficial, se pretende que seja oficiado alguém para estar apresentando algum documento, né? Então, são apresentadas as provas necessárias. Depois nós temos os memoriais, também chamados de alegações finais, as partes apresentam as alegações finais, e por depois, né, após, nós temos a sentença judicial. Passa a correr, então, o prazo para o trânsito em julgado da sentença judicial. Nesse período de tempo, as partes podem ainda interpor recursos. É aquela parte que se sente lesada, prejudicada com a sentença do juiz, a sentença que não agradou aquela parte, né? Essa parte insatisfeita com a sentença pode ainda promover um recurso, né? E o processo, então, vai ser enviado para o Tribunal de Justiça. Então, nós temos aqui, né, todo o procedimento, uma formalidade prevista em lei. Então, temos a direito material e temos aqui o direito processual. Então, quando nós falamos sobre o direito material, é o que nós vimos lá no Código Civil, no Código Penal, né? É o que nós vimos lá no Código de Defesa do Consumidor. Temos aqui o direito material, o que está previsto lá na Constituição. Agora, quando a gente fala sobre direito processual, é o que está no Código de Processo Civil, é o CPC, ou o que está lá no Código de Processo Penal, é o CPP. Então, nós estamos tratando aqui sobre um procedimento, sobre a forma pela qual o processo tem que tramitar. Então, nós temos o direito material, né, que ele vai ser aplicado, só que ele tem que obedecer uma forma processual, né, nos termos da lei, né, processual, CPC ou CPP. Direito material é o conjunto de princípios e normas que disciplinam os fatos e relações emergentes da vida. Ou seja, é o corpo de normas que regulam as relações referentes a bens e unidades da vida. Exemplo, direito civil, direito administrativo, direito comercial, direito tributário, direito trabalhista. Então, temos aqui o direito material. O direito processual é o complexo de normas e princípios que regem o exercício conjugado da jurisdição pelo Estado juiz, da ação pelo demandante e pela defesa do demandado. Então, a forma pela qual esses direitos aqui, o direito civil, direito administrativo, comercial, tributário, trabalhista, a forma pela qual eles irão tramitar, né, depende do que está previsto no Código de Processo Civil. Então, aqui nós temos o procedimento, a forma pela qual aqueles direitos irão tramitar na Justiça. O que distingue fundamentalmente o direito material do direito processual é que este, ou seja, o direito processual, trata das relações entre atores processuais,
da composição de cada um deles no processo, da forma de proceder os atos processuais, sem se preocupar a priori com o bem da vida, que é objeto do interesse primário das pessoas, por elas disputado, e que dá aso ao litígio, ou seja, que dá origem ao litígio. O direito processual é, assim, um instrumento a serviço do direito material, já que seus institutos básicos têm como escopo a garantia da autoridade do ordenamento jurídico. Exemplo: suponha que o proprietário de um veículo, Corcel 78, chique, né, novinho, né, transitava com seu veículo, né, esse proprietário transitava com seu veículo, não obedecendo o sinal de trânsito, o PAI, e em um cruzamento colide com outro veículo que demandava pela via transversal, com prioridade de passagem. Ou seja, o proprietário do veículo Corcel deveria ter parado, mas não obedeceu o sinal de trânsito, ou seja, praticou um ato ilícito, infringiu uma norma de trânsito. O Código Nacional de Trânsito diz que sinal de pare tem que parar. Se ele não parou e veio a colidir com outro veículo, ele causou um dano, praticou um ato ilícito. Temos, então, a culpa comprovada. E aquele que causa dano fica obrigado a indenizar, ressarcir, reparar os prejuízos que causou. Então, temos aqui uma fotografia. Olha só o Corcel, olha só o outro carro. É uma Brasília, né? Acho que é uma Brasília esse aqui. Está parecendo um carro importado. Exemplificando, deste fato nasce uma relação jurídica de direito material. Entre os felizes motoristas do Corcel, e da Ferrari, olha, é uma Ferrari, não é Corcel, não é Brasília, não, que consiste na obrigação de reparar o dano nos termos do artigo 186 do Código Civil. Então, desse fato aqui nasce uma relação jurídica. Temos aqui a pretensão do dono da Ferrari de ver ressarcido seus prejuízos, por conta da conduta ilícita praticada pelo motorista do Corcel. O direito material fixa as regras do direito e das obrigações entre as pessoas, impondo àquele que agiu com culpa, em sentido lato, causar prejuízo a outrem a obrigação de reparar o dano. Então, o motorista do Corcel causou um prejuízo, surge então aqui a obrigação, o dever de reparar o prejuízo. Vai ter que indenizar os prejuízos que ele causou, porque agiu de maneira culposa. Então temos aqui, se após o acidente o proprietário do Corcel cumprir a obrigação espontaneamente e a contento da vítima, a relação jurídica de direito material se resolve. Então, se ele pagar a indenização, se ele pagar o conserto da Ferrari, se resolve o problema. Se, ao contrário, resistir à pretensão, temos aqui uma pretensão resistida, configura-se o litígio, a lide, e se o proprietário da Ferrari propuser a competente ação de reparação de dano, nasce o processo, estabelecendo relações processuais entre as partes e o juiz. Então, nós temos o direito material. O direito material previsto no artigo 186 e 927 do Código Civil, que diz que aquele que causa dano a alguém fica obrigado a indenizar, ressarcir. Só que como não é o procedimento, como é a forma pela qual a vítima pode procurar o Estado juiz para satisfazer a sua pretensão, seu direito de ser indenizado pelo prejuízo que sofreu, por meio do processo. Então, ele tem que promover uma ação judicial, tem que ingressar com uma ação judicial, que vai envolver as partes. Então, vai envolver a vítima, o dono da Ferrari, e vai envolver o réu, no caso, o dono do Corcel, envolvendo ainda uma terceira pessoa, que é o juiz, que ficará encarregado de decidir essa ação judicial. Então, temos o processo e temos o procedimento, que são elementos diferentes. Nós vamos ver a respeito disso. Então, temos aqui, processo. É o meio pelo qual uma parte lesada busca a efetivação do seu direito. Então, o que a parte lesada, prejudicada, busca? A reparação do dano. Então, o dono da Ferrari, ele busca ser ressarcido do prejuízo. Então, o processo é um meio pelo qual uma parte lesada, prejudicada,
busca a efetivação do seu direito, o reembolso dos prejuízos que ele sofreu, a reparação dos danos que ele sofreu. Essa busca pode acontecer de várias formas diferentes. A estas formas nomeiam-se procedimentos. Então, nós temos aqui que várias maneiras podem ser realizadas na tentativa da vítima tentar receber seu crédito. Essas formas recebem o nome de procedimento. Então, temos aqui, o processo é uma relação jurídica submetida a uma instrumentalização metódica, procedimento, para que possa desenvolver-se perante o Poder Judiciário. A metodização e instrumentalização se dão, por sua vez, a partir dos procedimentos judiciais, ordinário, sumário e especial, que nós vamos tratar mais adiante. O processo é a relação jurídica mantida entre juiz e as partes litigantes. Temos aqui o autor e o réu, em busca da melhor solução jurídica. O desfecho pode se dar de diversas formas, isso é, por diversos procedimentos. Classificação do processo. Aí temos aqui processo. Processo de conhecimento, processo cautelar e processo de execução. Processo de conhecimento vem do cognitivo, cognição, né? O processo de conhecimento é a fase em que ocorre toda a produção de provas, a oitiva das partes e testemunhas, dando conhecimento dos fatos ao juiz responsável, a fim de que este possa aplicar corretamente o direito ao caso concreto, com o proferimento da sentença, Processo de execução. O processo de execução se dá quando já possui um título executivo judicial, que já tenha transitado em julgado, né, ou extrajudicial. Então, veja só, pessoal, quando eu digo título executivo judicial, eu estou tratando sobre uma sentença que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O juiz decidiu o processo por meio de sentença, abriu prazo para as partes apresentarem recurso. Só que, se as partes não interporem recurso dentro do prazo previsto na lei, ocorre o que se chama de trânsito em julgado, ou seja, não caberá mais recurso após esse prazo previsto em lei. Ocorre, então, o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado da sentença, a parte que foi condenada passa a ter obrigação de cumprir a determinação judicial. Então, naquele exemplo que nós tínhamos lá, se o juiz julgar procedente a ação promovida pelo dono da Ferrari e condenar o dono do Corcel ao pagamento da indenização, né, o dono do Corcel ficará obrigado ao pagamento da indenização. Porém, se o dono do Corcel simplesmente não efetuar o pagamento após o trânsito julgado, o dono da Ferrari poderá executar a sentença judicial por meio de um procedimento chamado cumprimento de sentença. Ou seja, é um processo executivo, onde o título executivo é judicial. Qual é o título executivo judicial? A sentença. A sentença é o título executivo e judicial. Então, temos aqui uma ação de execução dentro de uma ação de conhecimento. Então, o dono da Ferrari entrou com uma ação de indenização, uma ação de reparação de danos. A ação foi julgada procedente, então foi ouvidas testemunhas, foi realizada perícia, né? Então, teve ali um processo de conhecimento, né? Então, teve a produção de provas. E depois, nós tivemos uma sentença procedente, onde condenou o dono do Corcel ao pagamento de uma indenização. O dono do Corcel não apresentou recurso dentro do prazo previsto na lei. O processo teve, então, o seu trânsito em julgado. O dono do Corcel não pagando a indenização, poderá o dono da Ferrari, então, apresentar o cumprimento de sentença, ou seja, a execução da sentença, porque a sentença é um título executivo judicial. Temos ainda título executivo extrajudicial. Vamos imaginar que o dono do Corcel tenha pago a indenização, só que por meio de um título de crédito. Exemplo, um cheque ou uma nota promissória. Então, falou, olha, de quanto é o seu prejuízo? O prejuízo foi de
30 mil reais, por exemplo, né? Arranhou o para-choque da Ferrari, 30 mil reais. Né? Então, o dono do Corcel deu um cheque de 30 mil reais ou assinou uma nota promissória, pediu lá um prazo de 30 dias, entregou uma nota promissória para o dono da Ferrari, vencendo a nota promissória, né, ou depositando o cheque foi devolvido sem saldo em conta, por falta de fundos, ou o dono do Corcel simplesmente se recusa a pagar a nota promissória. O dono da Ferrari, na posse desses títulos, o cheque ou a nota promissória, poderá promover uma ação de execução. Né? Então, temos que o título de crédito, o cheque ou a nota promissória, são títulos executivos extrajudiciais. Né? Então, o título de crédito poderá ser executado. Então, temos que execução é um meio pelo qual alguém é levado a juízo para absolver uma obrigação que tenha sido imposta por lei ou por uma decisão judicial. Quando eu digo imposta por lei, é porque a lei trata sobre os títulos de crédito. Quando eu digo decisão judicial, é porque eu estou falando da sentença do juiz que transitou em julgado. Então, imposta em lei, porque trata sobre os títulos de crédito. Decisão judicial, porque eu estou falando aqui sobre uma sentença judicial. Processo cautelar. O processo cautelar é um processo preventivo que visa evitar danos, né, ou vício irreparável ou de difícil reparação. O processo cautelar pode apresentar-se na forma preparatória, quando instaurado antes da propositura da ação principal, ou na forma incidental, quando essa se encontra em andamento. De acordo com o artigo 800 do CPC 73, as medidas cautelares são requeridas ao juiz competente para conhecer a causa e, quando preparatória, ao juiz competente para conhecer a ação judicial. De acordo com o atual Código de Processo Civil, essa previsão agora está no artigo 300 do CPC de 2015, né, que trata sobre tutela de urgência. Né, tutela de urgência. Princípios processuais. Vamos deixar esse conteúdo aqui para a próxima aula.